Torre de Babel. A história da Torre de Babel é encontrada no livro de Gênesis no Antigo Testamento da Bíblia, mais especificamente em Gênesis 11, 1-9. Esses versículos narram a construção da torre, a intervenção divina e a consequente confusão das línguas. No período pós-dilúvio, os descendentes de Noé se multiplicaram e se espalharam pela terra. Um grupo de pessoas se reuniu na região de Sinar, na Babilônia, e decidiu construir uma cidade chamada de Babel, cujo fundador foi Nimrod, com uma torre que alcançasse os céus para fortalecer seu reino. Seu objetivo era fazer um nome para si mesmos e evitar a dispersão, sendo atitudes contrárias à vontade de Deus. O modelo da torre era o que chamamos de zigurate, retangular com vários níveis e com acesso através de rampas e escadas. Possuía um pátio que dava acesso ao segundo piso com muitas escadas. Deus, ao observar a ambição dos construtores, decidiu intervir. E como punição, ele confundiu a linguagem das pessoas, causando uma inabilidade de se entenderem. Essa confusão levou à dispersão dos habitantes por toda a terra. Deus, então, dividiu as pessoas em 70 nações e tribos diferentes, cada um com uma linguagem própria, fazendo surgir diversas culturas e idiomas. Por não conseguirem se comunicar, abandonaram a construção da torre. A cidade e a torre ficaram inacabadas. A cidade recebeu o nome de Babel, devido a toda a confusão da época, sendo este o significado do nome. A construção da Torre de Babel é frequentemente interpretada como uma explicação mitológica para a diversidade de línguas e a dispersão dos povos pelo mundo. A intervenção divina destaca a importância da humildade diante de Deus e adverte sobre as consequências da arrogância e da busca por grandiosidade, sem levar em conta a vontade divina. A história enfatiza a ideia de que, ao desafiarmos os desígnios divinos com ambições egoístas, corremos o risco de enfrentar obstáculos intransponíveis. A confusão linguística simboliza a divisão e a dispersão resultantes da desobediência à vontade divina. A história da Torre de Babel também serve como um lembrete sobre a necessidade de buscar a sabedoria e a orientação divina em nossas empreitadas, em vez de confiar exclusivamente em nossa própria capacidade e ambição. Ela destaca a importância de estar alinhado com os propósitos de Deus, para evitar as consequências da arrogância e da desobediência. A história da Torre de Babel, conforme registrada na Bíblia, oferece vários ensinamentos e lições para a humanidade. Humildade diante de Deus. A história destaca a importância da humildade e submissão aos desígnios divinos. A busca por grandiosidade e autonomia, sem considerar a vontade de Deus, pode levar a consequências negativas. Consequências da arrogância. A narrativa alerta sobre os perigos da arrogância humana e da busca por poder e prestígio sem levar em conta a orientação divina. A construção da torre foi motivada pela ambição de fazer um nome para si mesmos, e Deus interveio para corrigir essa atitude. Confiança em Deus. A história ressalta a importância de confiar em Deus e buscar sua orientação, em vez de depender exclusivamente da própria capacidade e ambição. Limitações humanas. A narrativa destaca as limitações humanas e a dependência de Deus. Os construtores foram confrontados com a impossibilidade de realizar seus planos grandiosos quando confrontados com a intervenção divina. Consequências da desobediência. A história da Torre de Babel serve como um aviso sobre as consequências da desobediência às diretrizes divinas. Quando as pessoas se afastam dos caminhos de Deus em busca de seus próprios interesses, podem enfrentar obstáculos e dificuldades. Esses são alguns dos ensinamentos que podem ser extraídos da história da Torre de Babel. A interpretação e compreensão desses ensinamentos podem variar de acordo com as crenças e tradições religiosas de diferentes grupos. Diante de toda a história sobre a Torre de Babel, o que se percebe é que Deus, em sua infinita sabedoria e grandiosidade, mesmo fazendo o homem à sua imagem e semelhança, deu a ele o livre-arbítrio
o qual não soube retribuir tamanha bênção, indo contra as vontades divinas e escolhendo sempre estar acima de todos no poder, fazendo então surgir as diferenças sociais e até mesmo as guerras como são vistas até hoje na humanidade. No entanto, Deus mostrou para todos na história da Torre de Babel o tamanho de seu poder, e que ele é amor, mas também é justiça, e que nunca deixará impune aqueles que vão contra a sua vontade.